Bom, os elementos de máquinas, como estava falando lá. Então, o elemento de máquina que a gente utiliza é o motor NEMA 17, né? É o motor que ele tem capacidade de passo, onde você consegue controlar o passo do motor com grau. Então você consegue destinar quantos graus ele vai girar ali. Isso é programado por você mesmo. E ele tem um maior torque ali na impressão 3D. E também pode ser utilizado entre outras aplicações. No caso do extrusor da impressora, nós temos aqui o hot end, né, que é onde passa o filamento e ele segura ali a temperatura para que o filamento não derreta aqui antes de chegar no ponto de extrusão. Aí a gente aqui tem aqui o nosso bloco aquecedor, é esse aqui, ó, esse bloco grandão aqui. E aqui é conectado lá o fio, como eu mostrei, onde tem o aquecedor, né, mais o termômetro. E aqui embaixo, ó, pessoal, nós temos também o bico. Então, o nosso bico extrusor, que ele é conectado embaixo aí do bloco extrusor, né? Esse bloco ele aquece aí, fica bem quente aí e chega, se eu não me engano, ele consegue suportar esse bloco certo, né? Não, um fator de segurança até 270 graus, né? E aí com a ajuda do aquecedor e do termômetro. Mas nas nossas atividades a gente está utilizando uma temperatura aí de 210 graus aí no máximo, que é para um determinado material. Bom, pessoal, essa aqui é a fonte chaveada. Então é a foto da fonte chaveada e aí é conectado aqui de a forma para estar gerando a voltagem e gerando o funcionamento da impressora. Essa placa aqui é uma placa de metal e na lateral aqui a gente consegue definir aqui numa alavanca a voltagem utilizada. Relembrando, todos esses componentes ele pode ser utilizado tanto no sistema modelo Prusa, sistema modelo Core e sistema modelo Delta. Tá? Então, qualquer um desses modelos a gente consegue estar utilizando a forma ali, utilizando os mesmos componentes. O que muda é a posição e quantidade de alguns, mas eles servem para todos. Bom, a programação CNC vocês já viram na aula passada, mas só relembrando, vou estar passando para vocês aí, mostrando, relembrando o nosso plano cartesiano. Então, relembrando. Então, a gente tem lá o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né, que é utilizado na programação e como a impressora 3D trabalha aí. E aí a gente tem a nossa linguagem G-Code, que eu passei também na aula passada. G1 a gente utiliza em linha reta novamente. G2, interpolação em raio, sentido horário. G3, interpolação raio, sentido anti-horário. Né? Então aqui tem essa setinha aqui mostrando para vocês. E essa linha reta aqui mostrando o avanço G1. Esse aqui é um exemplo de programação CNC que eu também passei para vocês. Esse exemplo aqui, pessoal, ele não é diretamente integrado na impressão 3D, tá? Aqui a gente está falando de um tipo de programação para uma outra máquina, que pode ser utilizado também. Só que esse exemplo aqui que eu dei, ele é para subtração, então está sendo retirado o material. A impressão 3D, ela coloca aditivo, né? Então está colocando o material. Subtração é retirada, adição é soma. Isso aí vocês já devem saber. Então funciona dessa forma aqui. E é isso aí. Agora eu vou estar mostrando para vocês também no software. Então abrindo lá o Cura, o funcionamento aí da nossa programação ali CNC junto com o sistema Marlin, né, que eu também havia comentado na aula passada. Então eu vou entrar aqui na parte de gerenciamento de impressoras, né, e ajustes da máquina.
Então aqui ele vai me dar lá, como passei na primeira aula, toda descrição da máquina. Então tem a largura máxima, que é a impressora, a profundidade e o nosso Z aí, que é a altura. E aí a gente tem algumas coisas que a gente selecionou ali, mas mostrando ali, vou estar selecionando outro modelo aqui, que é melhor para vocês entenderem. Inclusive foi um modelo que eu fiz o código, né? Então, tá aqui. Então, tá aqui. Aí o sistema do G-Code, a gente utiliza o Marlin, né? A gente pode ter outros tipos de programação, mas o mais utilizado é o Marlin. E aqui é o nosso codificador CNC aí, né? Utilizando o sistema G-Code Marlin para o funcionamento da impressora. Então aí a gente tem aqui no M190 aquecimento da temperatura, né? O M109 também faz o aquecimento do bico. Aqui home geral seria o ponto zero, né, que a gente chama de G28. Lembra, pessoal, que eu falei que existe alguns cabeçalhos antes da programação? Então é isso aí. Então nosso G28, o nosso home geral aí, funcionamento. O nosso extrusor também, mostrando aqui, o extrusor. Quando a gente fala de purga aqui, ó, pessoal, eu deixei bem especificado para vocês entenderem, tá vendo aqui, ó? Elemento purga. O que é purga? Purga é aquela saída do material. Imagina que sobrou um pouco de material, a gente precisa retirar esse material para poder limpar o bico para iniciar outra impressão. E aí, temos aí também para resetar o extrusor, então parar de purgar ali no momento. Aqui sempre tem uma pressão no bico do material, então ele retira a pressão do bico do material. Aqui esse G1, Z1, F3000. O que é esse F3000? F3000 é a velocidade total da impressora ali, né? Então, quando a gente calculou ali, eu lembro que eu passei na aula para vocês como que funciona o cálculo de RPM. Então seria daquela mesma forma que eu passei lá para vocês. E aí aqui seria o G-Code inicial, né? E o G-Code final. Então a gente está mostrando aqui o nosso G1, que é a nossa movimentação linear. Então toda essa movimentação linear aqui seria para quando acabar a impressão. Então quando acaba a impressão, ele vai andar ali no x-8, y100, z445. Então digamos que ele vai voltar para o ponto zero, ponto de origem. Então terminou a peça, ele volta para o seu ponto de origem. Depois aqui, pessoal, no M104, o S0, ele está desligando o bico, faz o desligamento da mesa também, e desliga os motores, e aí eu finalizo a impressão. Bom, mostrando aí um pouquinho na prática para vocês, eu vou pegar uma peça de um cliente meu aqui, deixa eu ver, uma peça legal, vamos lá, essa peça aqui. Digamos que a gente vai imprimir uma peça dessa aí, porque eu já até imprimi essa peça. Então, partindo desse momento aqui, olhando, então, quando eu falo para vocês de impressões sobre suportes, tá vendo esses pontos vermelhos aqui, ó? São exatamente onde a impressora não tem ponto de apoio para poder fazer a impressão. Então, eu vou estar fatiando a peça. Tá mostrando para vocês aí uma forma interessante aí de estar analisando isso. Então vou dar uma visualizada. Lembra que eu falei que seria como camada de fatia de queijo? Então é exatamente isso. Ó. Aqui está a nossa peça completa. E essa parte azul aqui é tudo suporte. Isso aqui tudo vai ser retirado depois. É justamente para a impressora, para a impressão se apoiar nos pontos. Como vai camada sobre camada, então imagina só, subiu uma camada, subiu a outra, vai subindo mais outra, subindo mais outra. E pode ver que a peça impressa ela vai se encontrando nesse suporte.
E aí ela vai construindo em cima desse suporte, ó, pessoal. Na forma da construção. Construindo aqui, a peça sai uma peça ali perfeita e sólida, né? E aí, isso aqui azul depois é retirado com um alicate e aí fica só a peça aqui onde está em vermelho. Funcionamento. E aí aqui eu já passei para vocês, vocês conhecem, passei um pouquinho sobre o funcionamento do software, mas lembrando que quem também não tem o software em casa, tudo bem, não tem problema. Eu estou só mostrando o funcionamento na prática, tá? Quem tem o software e quiser utilizar também, pode utilizar, é bem legal e vai ajudar bastante vocês aí no aprendizado, tá, pessoal? E é isso aí, a aula de hoje foi falando um pouquinho sobre os componentes eletrônicos, né? E também está mostrando para vocês aí na prática o funcionamento do codificador Marlin, né, com os G-codes. E é isso aí, pessoal. Então, até a próxima aula. Obrigado.